Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre eletrostática, nós vamos continuar aqui com a carga elétrica e inicialmente vamos entender como é de fato uma carga elétrica. Nós vimos apenas a ideia de cargas elétricas opostas com sinais contrários que se atraem ou se repelem. Mas vamos ver mais a fundo a ideia de carga elétrica. A carga elétrica é considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em algumas das chamadas partículas elementares, por exemplo, nos prótons e elétrons. Então, para a gente começar a entender carga elétrica de fato, precisamos entender que ela já existe no próton e no elétron. Se a gente lembrar, é aquela menor unidade da matéria que é o átomo, enfim, uma das menores unidades, e no átomo eu tenho prótons e elétrons. Então, eu vou entender carga elétrica a partir de uma unidade daquela. O próton é uma unidade com carga positiva e o elétron, unidade com carga negativa. Elas são cargas elementares da matéria. Um próton e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais contrários. Então, a carga de um próton é positiva, do elétron é negativa. O valor da carga de um próton ou de um elétron é chamado de carga elétrica elementar, que é o que a gente está vendo aqui, e simbolizado por E. Esse valor, pessoal, é um valor tabelado, adquirido em laboratório, é esse valor aí, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a partir de agora a gente vai trabalhar muito com notação científica. Vocês viram isso no nono ano, viram no primeiro ano, e enfim, viram também em algumas áreas aí seja da física, da química ou matemática, eventualmente. Então, esse é um valor tabelado. Esse valor aqui a gente pode trabalhar com ele tanto de maneira positiva como negativa. Ele pode ser negativo ou positivo. Se for elétron, ele vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for a carga do próton, ele vai ser, voltando aqui, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas, por enquanto, a gente não vai se atentar tanto para o sinal. A gente vai trabalhar esse valor em módulo. O valor em módulo ignora o positivo ou o negativo. Ele fica sempre positivo, eu não coloco o sinal de menos. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com ele em módulo a efeito didático para melhorar aí a ideia dos nossos cálculos e ficar mais fácil da gente entender. Para calcular a carga elétrica de um corpo, usaremos a seguinte fórmula. Então, Q é igual a N vezes E. Tá? Então, Q é a carga elétrica de um corpo. N é o número de partículas elementares. Por exemplo, N diz respeito ao número de elétrons ou o número de prótons. Então, eu tenho 1 milhão de elétrons. Então, é a quantidade de elétrons. Eu tenho num corpo, 1 bilhão de prótons. Esse é o número de partículas elementares. E o E é a carga elementar, que é aquele valor tabelado. No sistema internacional, a unidade de carga elétrica é o nosso bendito Coulomb. E aí, para revisar o princípio das ações das cargas, sinais iguais elas vão se repelir e sinais contrários elas vão se atrair. Essa é a ideia que a gente já passou na aula passada. E tem também, pessoal, o princípio da conservação das cargas elétricas. No sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. O que é isso? Eu tenho um sistema, por exemplo, um sistema aqui que tem uma carga Q1 e uma carga Q2. O sistema isolado, essas cargas não trocam energia com o ambiente externo. Elas só podem trocar energia entre si. Então, se elas trocam prótons, ou melhor, vai trocar elétrons, Se elas trocam elétrons entre si, ou seja, se elas transmitem carga uma para outra, carga elementar, no momento posterior ela vai alterar, ou vai ter mais prótons do que elétrons, ou o contrário. Então, vai ser Q1 linha, Q2 linha, significando que ela trocou cargas com o outro corpo e
adquirir uma carga posterior diferente. Só que esse sistema é isolado, ela não vai trocar carga com nada externo, só entre si, só entre os corpos que estão carregados dentro do meu sistema isolado, né? Então, o Q1 aqui é a carga elétrica do corpo 1 antes do contato, né? E Q2 é a carga elétrica antes do contato. Óbvio, depois do contato elas podem trocar cargas, né? Então, o princípio da conservação das cargas elétricas. É óbvio, se o meu sistema está fechado e eu não tenho carga entrando dentro dele, a quantidade de cargas vai ser igual. Beleza, galera? Olha um exercício para a gente aprender um pouco mais. Vou voltar aqui. Durante um processo de eletrização, o corpo recebe a quantidade de elétrons 2 vezes 10 a 15, tornando-se eletricamente carregado, com carga elétrica D. Então, veja bem, a minha fórmula é essa. Qual é o valor de Q? O valor de Q é o que ele quer saber. Tornando-se carregado com carga elétrica. N é o número de elétrons ou número de prótons. No caso aqui é o número de elétrons, né? Ele recebe a quantidade, 2 vezes 10 a 15 de elétrons, tornando-se eletricamente carregado. Qual é o valor de E? O valor tabelado que a gente viu. Então, veja bem, a carga vai ser a quantidade de elétrons vezes a carga elementar, que é básica para todo mundo. Só lembrando que, se a gente fosse se preocupar com o sinal aqui, seria negativo, porque eu estou falando de elétrons, né? Então, esse valor aqui seria menos. Mas como a gente está trabalhando em módulo, a gente não vai nos atentar para o sinal por enquanto. Isso não vai ser relevante agora. Então, pessoal, o valor desse Q é igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, eu tenho o item 2 aí, que é a mesma coisa, tá? Ele vai te dar agora o valor da carga e quer saber o valor de N, e o E você tem, que é sempre esse valor. O exercício 3 também, tá? Tem uma quantidade de elétrons recebidos, ok? E aí vocês podem fazer. Beleza, galera? É isso aí.